Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo com Jefferson Noronha. Vou estar trazendo hoje neste café, no cafezinho do Noronha, uma palavra para direcionar, te colocar de pé, te encorajar, você, meu amigo, você, minha amiga. Os dias estão difíceis, né? A gente vê, a gente olha, assim, via mundo, né? Via mapa mundo, a gente vê tanta coisa ruim essa semana mesmo, lá em Dubai, a gente vê a tempestade que deu, né? Chuva lá, inundou, alagou, destruiu. Então, nós, de acordo com o que a Bíblia fala, nós estamos vivendo aquilo que Jesus falou lá em Mateus, no capítulo 24, que nos últimos dias a gente ia ter tanta coisa no planeta, né? Na parte tanto natural como na parte da sociedade. O homem, no seu coração, na sua vã maneira de viver e de pensar, egoísta, antropocêntrico, que só pensa no seu umbigo, na sua vida, esquece que tem família, às vezes, esquece que tem pessoas próximas que a gente pode estar auxiliando de alguma maneira, dando uma palavra, um conselho. Então a gente vê que aquilo que está relatado dentro da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, é o cumprimento daquilo que Jesus falou, pregou e ensinou. Então, a gente, como seguidor do Cristo, a gente que crê, acredita e confessa a palavra de Deus, nós estamos vivendo parte daquilo que Jesus falou, né? Profetizou e pregou. Então, nós devemos, cada dia mais, se aproximar de Deus, né? Nós sabemos que Deus é fonte de bondade, de amor e de misericórdia. O ser humano, ele só vem fazer algo bom, algo em benefício, né, do próximo, através da ação de Deus na vida dele. Então, eu sei que estou falando com pessoas, né, de vários lugares, localidade, através da internet a gente chega, alcança muitos lugares. Então, eu tenho uma palavra para você que está aí, né, você que estava correndo aí, ó, procurando, pare, stop. Deus tem uma palavra para encorajar a sua alma, colocar de pé, te dar uma posição, né? É uma palavra de ânimo, uma palavra de fé e de esperança para que Deus venha, por intermédio da sua fé, das suas escolhas, você venha ter um encontro com Deus, encontrar com Jesus, né? Aquele que é o nosso Salvador, é o nosso reconciliador. Então, eu quero dizer para você que esse momento difícil que você, meu amigo, que você, minha amiga, está vivenciando, como todas as pessoas que estão, né, nesse planeta experimenta, né, umas mais, outras menos, mas a gente enfrenta a dificuldade e a adversidade. Eu quero dizer para você, eu vou relatar alguns personagens da Bíblia Sagrada aqui, que esse momento não pode definir a sua vida. Eu falo por mim, que eu passei muitos momentos difíceis, né, a gente enfrenta, mas logo que eu parei de usar drogas, eu tive um momento muito negro, escuro da minha vida. Mas eu acreditava em Deus, eu cria em Deus, eu sabia que Deus poderia, né, através das minhas atitudes, do meu arrependimento, da minha posição, do posicionamento, Deus ia com o braço forte me tirar daquele momento difícil que eu estava passando na minha vida, no ano de 92 a 94. Eu sofri muito, passei muita angústia, sofrimento na minha alma, mas eu estou aqui para relatar para você que esse momento não definiu a minha vida. Né? Quem define a minha vida é Deus, quem define a minha vida é a palavra de Deus. O que define a minha vida é minha fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Então, o que é para Deus? É intervir, ouvir as suas orações, a minha oração, e vir de encontro, e tirar a gente desse momento difícil, né? Então, esse momento difícil, seja de enfermidade, de angústia na sua alma, de uma separação, até mesmo de uma perca, né? A gente perde, morre as pessoas, parentes próximos da gente, e a gente se vê desolado, angustiado, triste, abatido, mas esse momento não pode definir a sua vida. Se você crê em Deus, acredita que Jesus veio como Deus encarnado, trouxe salvação, perdão de pecados, esperança de vida eterna, então eu tenho uma palavra para você. A Bíblia relata que o profeta Elias, lá no Velho Testamento, ele mesmo vivenciando vários momentos da sua vida, de altos e baixos, como qualquer ser humano enfrenta, ele ficou em depressão, né? Logo depois que ele fez aquela oração lá para que Deus ouviu a oração dele e ele matou os profetas de Baal lá, a rainha Jezabel falou que ia matar Elias, e Elias ouviu, guardou, deixou cair no seu coração essa palavra, e ficou muito abatido, triste, e fugiu, tentou se esconder, chegou até pedir
a morte. A pessoa, quando chega a pedir a morte, é porque ela está num estado de depressão terrível, né? Então, Elias, ele teve esse momento na vida dele, né? Como a gente vivencia vários momentos, Elias teve esse momento de depressão. A gente vê que a depressão um problema emocional na alma do ser humano que atinge várias pessoas, até crianças, adultos, jovens, adolescentes, idosos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem que estar ouvindo a palavra de Deus, tendo fé em Deus, crendo em Deus, colocando Deus como força maior na nossa vida, né? Que pode, né? Deus não é mágico, Deus não é o Papai Noel, mas Deus ouve as nossas orações, né? A palavra de Deus diz para a gente buscar a Deus enquanto se pode achar. O rei Davi também, o rei Davi, diante de tanta perseguição, luta, né, na vida dele que ele teve, altos e baixos, ele tinha muitos momentos de crise, de pânico na sua vida. Olha, você vê o rei Davi, a Bíblia fala que era um homem espetacular, né? Assim, Deus, o Espírito de Deus vinha sobre a vida de Davi, e Davi realizava grandes coisas, né? O apóstolo Pedro era um homem que não sabia lidar com a raiva. Você sabia disso, né? A gente vê no Novo Testamento, a gente vê ali no começo dos evangelhos, depois a gente vê ali na carta de Atos dos Apóstolos, né, o livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, ele fazendo tantas coisas com intrepidez, já um homem convertido, né, a qual o Espírito Santo veio habitar nele. A palavra de Deus também fala de Jó, né? Jó, o patriarca Jó, né? Tão falado na Bíblia, tão pregado, tão ensinado a respeito da sua vida, da prova que Jó teve, né? Você sabia que Jó chegou a pedir, desejar a morte? Então a gente chega, meu ser humano chega a pedir, né? Porque eu tô sofrendo tanto, porque tanta angústia, porque tanta calamidade, porque parece que as coisas, né? Só fala assim, parece que eu sou um para-raio, as coisas ruins só caem na minha vida, na minha casa, na minha família. Jó, ele chegou a desejar, né, não ter nascido. E também Ruth, o Velho Testamento retrata a história de Ruth. Era uma mulher que ela não tinha futuro, né? A Ruth era nora de Noemi, casada com o filho de Noemi, e conta a história que eles saíram do povo de Israel e foram até o país de Moabe. E lá eles viveram, estavam vivendo, e o marido de Ruth morreu, né? E Noemi ficou ali com a sogra dela, e ela não tinha futuro nenhum. Então, a gente vê Elias, Davi, Pedro, Jó e Ruth, são personagens, homens e mulheres, que vivenciaram, tiveram uma história linear nesse mundo, só que eles tiveram escolhas na vida deles. E qual foi a escolha? A escolha é esperar em Deus, ter fé em Deus, acreditar em Deus, Deus que é o Deus Todo-Poderoso, né, que criou esse sistema solar, o Sol, a Lua, as estrelas, o planeta Terra, tantos planetas, o campo magnético da Terra, tanta coisa maravilhosa Deus fez, e Ele faz, Ele intervém. A palavra de Deus diz que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, o amor de Deus é incondicional, só que esse amor de Deus, ele vem de encontro às nossas vidas, e ele nos constrange, segundo o apóstolo Paulo. Então, nós temos que acreditar em tantas coisas, né? As pessoas acreditam em Saci Pererê, acreditam em vampiro, acreditam em ET, acreditam em mula sem cabeça, por que não acreditar numa pessoa eterna que nos fez, que nos formou a sua imagem e semelhança? E diz a palavra de Deus que Deus não está com os braços encolhidos, né? Para que ele não possa abençoar. Deus está com os braços estendidos. A palavra de Deus fala assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Então Deus quer que você clame, você busque. Como pode haver comunicação entre duas pessoas se uma não fala, não conta, não esclarece, não abre o seu coração? E apesar desses momentos tão dificultosos, né, de adversidade que esses homens e essas mulheres do Velho e do Novo Testamento enfrentaram, eles não perderam a fé, não perderam a esperança em Deus. Tanto é que Elias, Deus, por intermédio de Elias, realizou muitos milagres em Israel. Né? A gente vê a história de Elias, né, do profeta Elias, depois de Eliseu, que sucedeu Elias, homens que verdadeiramente estiveram na presença de Deus, mas que tiveram seu momento difícil, seu momento de crise, de adversidade que você está enfrentando, que você está passando. Aí você, eu sou crente, eu estou num cipó, está difícil minha vida. Então você tem que ler a palavra de Deus. Não foi só você, você não é único, não é exclusivo, que está sofrendo, que está desempregado, que você recebeu uma separação. Então, o Cristo falou que no mundo a gente ia ter aflições. Agora, a ordem de aflições a gente não sabe, a gente vivencia essas aflições, né? Então, esses homens, como Elias, como Davi, como Pedro, como
Jó, como Ruth, vivenciaram os momentos de crise em sua vida, mas também não deixaram de estar na presença de Deus, buscando, crendo e acreditando. O livro de Hebreus fala no seu capítulo 11, falando a respeito dos heróis da fé, falam que muitos não receberam, não viram a promessa se cumprindo, mas como que de longe alcançando. A palavra de Deus fala que Moisés, ele saiu crendo e acreditando em Deus como que no invisível, não vendo, mas acreditando, porque a nossa fé, a fé do cristianismo, ela não é uma fé mágica, nós não estamos dando tiro no escuro, nós temos história. O cristianismo tem história, embasada na história do povo judeu, né, do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. A gente pega a arqueologia, hoje a gente vê que comprova os fatos. Então a nossa fé, a fé do cristianismo, da cosmovisão cristã, é uma fé que busca compreensão. Por isso que esses homens e essas mulheres continuando crendo, acreditando nesse Deus Todo-Poderoso que poderia vir de encontro à ansiedade, ao desejo, à necessidade, né, à angústia de sua alma e trazer a paz, trazer, né, o refrigério. Então a gente olha também, né, por intermédio de Davi, a palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, vai vivendo, sendo perseguição, tendo crises de pânicos, né, mas Deus, a palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração, ou seja, Davi agradava a Deus, colocava Deus em primeiro lugar, não deixava de vivenciar a diversidade, a crise enfrentava, mas sabia que Deus era maior e Deus estava com ele, né? A gente vê as narrativas de Davi, né? No Salmo 23 ele fala assim, Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então Davi tem essa confiança, essa fé, essa crença, assim, assentada no seu coração, enfrentando o inimigo, enfrentando luta, estando em guerra, Deus era o pastor dele. Nesse Salmo 23, no versículo 4, ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Mesmo que eu vivencie esse momento de crise, de adversidade, de luta, que parece que vai acabar com a minha raça, mas não vai. Deus é maior, meu amigo. Deus é maior, minha amiga, do que esse momento que você está aí, essa angústia, né? Esse momento que você está vivenciando. Às vezes você separou um casamento que não deu certo, né? Um trabalho que você não conseguiu executar, aquela promessa de emprego que você estava esperando e não veio. Você se agarra em Deus e na palavra de Deus. Deus, ele é fiel. Ele não nos deixa, ele não nos desampara. O Senhor Jesus falou assim, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a gente vê também a narrativa da história do apóstolo Pedro, e de acordo com o que a palavra relata, ele foi um dos melhores amigos de Jesus, um homem que vivenciava, né, momentos de altos e baixos, pico, né, era sanguíneo. Pelo jeito, Pedro era um homem sanguíneo, assim, se irava, né, pavio curto, mas Deus estava com ele. Deus via, sondava o coração de Pedro, a intenção do coração de Pedro, que mesmo negando Jesus, Pedro negou Jesus, você sabia? A Bíblia relata, né, a história, né, a gente vê, né, na época de Páscoa, aí que passa o filme, a gente vê aquele episódio que Pedro nega, e ele negou mesmo, mas Jesus conhecia a intenção do coração de Pedro. Pedro, no momento de angústia, de aflição, de aperto, de medo da sua própria vida, negou o mestre, mas lá no seu coração, Pedro cria e acreditava em Deus. Tanto é que a Bíblia fala que esse homem se tornou um dos melhores amigos, de Jesus, o Salvador. A gente vê também a história de Jó, do patriarca Jó, diante de tudo que Jó passou, né? Que prova terrível, né? Que Jó passou, não tem nem como explicar em linguagem humana. Sofrimento, angústia, perdeu a família num dia só, perdeu todos os seus bens, né? Tipo, faliu a sua empresa num dia, e Jó passou toda aquela calamidade, aquele momento ruim na sua vida, mas ele não atribuiu a Deus, né? Mesmo ele desejando ter morrido, mas Jó falou, eu sei que o meu Redentor vive, Jesus Cristo vive, ele é o rei, ele experimentou a morte em nosso lugar, ele venceu a morte, ele está à direita de Deus, de acordo com o que a palavra de Deus ensina, Jesus está intercedendo por mim e por você. E o que aconteceu com Jó? Deus deu para Jó tudo em dobro. Então Jó tinha uma prosperidade, tinha uma família, e Deus deu tudo em dobro. E o último é a Ruth, né? Mesmo crendo, acreditando, né? Voltou para a terra de Israel com a Noemi, e ali ela teve a ação do Espírito Santo na sua vida. Tanto é que a Ruth, ela faz parte da genealogia de Jesus. Que privilégio, né? Uma mulher moabita de outra nação, uma nação idólatra, que não tinha nada a ver com o povo de Deus, mas que acreditou, teve esperança, né? Ela falou para Noemi, o teu Deus será o meu
Deus. Que Deus? O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Deus de Elias, de Eliseu, o Deus de Davi, né? O Deus de Jeremias, o Deus que manifestou na pessoa de Jesus, é esse Deus que está em nossas vidas, com esse Espírito maravilhoso, o Espírito Santo. Somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, a minha palavra para você nesse dia, nesse café de hoje com Noronha, é esse momento que você está passando, né, que parece que vai acabar, você não está aguentando, aí está arrancando até os cabelos, né, tá tão difícil, eu sei, eu tive síndrome do pânico, sabe, eu não dormia de noite, vivi dias, anos, né, meses de angústia, mas Deus veio, apareceu na minha vida, me encontrou, né, eu entreguei a minha vida de fato para Jesus, Jesus é o Senhor da minha vida, né, não sou eu que vivo, como Paulo falou, mas é Cristo que vive em mim. O Noronha é uma pessoa aí, amigo do pessoal da internet, né, de Sorocaba, Votorantim, mas é Jesus que é o Senhor da minha vida. Ele é meu guia, né, ele é meu Senhor, ele é meu Salvador, ele perdoa os meus pecados e ele me traz a vida eterna. Então eu sei que eu estou falando com várias pessoas, né, com homens, com mulheres, às vezes com jovens que já está entendendo a palavra de Deus, com idoso. Então é isso, esse momento não vai definir, né? Eu sei que você tem angústia, você tem tristeza, eu tenho também, mas a palavra de Deus, ela traz esperança, a palavra de Deus, ela nos santifica, a palavra de Deus alimenta a nossa alma, nós devemos ouvir a pregação do Evangelho, ler a palavra de Deus, né? Medita nesse livro dia e noite, né? Para que tudo que você venha fazer, Deus venha estar junto com você. Deus falou, deu essa palavra para Josué. Imagine Josué ia ter que ali ocupar o lugar de Moisés, aquele grande líder que tirou o povo de Israel do Egito. Olha que função, né? Que incumbência que Josué ia ter. E o próprio Deus fala isso. Então leia a palavra de Deus, confie na palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada de Gênesis, Apocalipse, ela traz uma história linear de criação, queda e redenção. É ali, ela é a fonte. Né? Como você está com sede, você vai, você bebe água, beba da água da vida, beba da palavra de Deus, se alimente de Deus, né? Creia que Deus pode vir no momento que você está vivenciando e tirar você com um braço forte. Nessa eu citei vários personagens bíblicos aqui, poderia citar muito mais, né? Eu citei Elias, eu citei Davi, citei Pedro, citei Jó e citei Ruth. Homens e mulheres de Deus que tiveram uma história como eu e você, como Noronha, como Jefferson Noronha, como Márcio, como Teresa, como Fernando, como Marcos e tantos nomes de homens e de mulheres que têm uma história linear. E dentro dessa história, Deus pode fazer a diferença na sua vida, vindo em encontro. Então a palavra que eu tinha para você, essa palavra de encorajamento, que esse momento não pode definir você e nem vai definir você. Nós estamos num caminho progressivo, estamos caminhando. A Bíblia fala que a vereda do justo, nós somos justos? Nós não somos justos, nós somos justificados na pessoa de Jesus. Romanos capítulo 5 diz isso. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Que Deus abençoe, que você fique com essa palavra, assista novamente o vídeo. Deus vai fazer uma obra poderosa na sua vida, na sua casa e na sua família. Creia em Deus, confie em Deus, espere em Deus. Deus abençoe, fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga que me acompanha aí na Rede Noronha. Deus abençoe.